O prazer é seu por direito, e todos nós merecemos ter prazer. Priorizamos muitas outras coisas. Trabalho, família, casa, nos colocamos em último. Ao nos curarmos sexualmente, curamos muitas outras partes da nossa vida. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E qual é a principal coisa que impede que as relações se mantenham numa vida sexual ativa e saudável? O que você ouve com A frequência? principal coisa que impede as pessoas de prosperar em seu relacionamento sexual é a comunicação. Isso não quer dizer, se os casais não conversam sobre sexo e não priorizam sua vida sexual, e presumem que sempre será como era na lua de mel, o que não é real, ela vai se desfazer. E se for desconfortável falar sobre Bem, isso? esse é o ponto. É sempre desconfortável. É por isso que eu sempre vou ter emprego. As pessoas sempre ouvirão o podcast, ligarão com perguntas, porque não é confortável para ninguém falar sobre sexo. Porque não temos modelos de pessoas que falam sobre sexo. Não tivemos nenhuma educação sexual. A maioria das pessoas com quem falo depois de 15 anos teve. Se tiveram, foi de forma imprecisa. Existem todas essas coisas que aprendemos sobre sexo que não são verdadeiras. Uma delas é que se você tiver que falar sobre sexo, significa que há um problema. É uma coisa que deve esquecer, porque nos apegamos a essas fases iniciais do relacionamento. Ouvemos como essa explosão, fogo, Sim, conexão. deveria ter fogos de artifício. Nunca é sempre fogos de artifício, tudo, se não falarmos sobre. Sim, é sempre desconfortável. Mas é por isso que eu sempre falo sobre isso. Quero dizer, muito do que faço é ensinar a comunicação sobre sexo. Ou seja, posso dar todas as dicas, posições, tudo. Poderíamos ficar aqui por 16 horas. Mas no fim, como ter essa conversa é sempre assustador, difícil e desconfortável e... E como uma mulher que tá casada há mais ou menos uns 5 anos com seu marido pode ter essa conversa quando a vida sexual tá parada e ruim? Como a mulher aborda isso? É. Vou dizer os meus 3 T's. Tempo, tom, território. O tom é tudo? Tom é Pros homens. tudo. Pras mulheres Pra também, né? É todos. tudo. Porque a questão é a seguinte, vamos começar pelo tom. Você nunca inicia o sexo. Você nunca quer fazer sexo comigo. Por que você nunca me procura? Por que você não faz todo o... No momento em que alguém fizer isso, seja em um negócio na sala de reuniões ou no quarto, você terá uma reação defensiva. Seu tom tem que ser curioso, aberto, leve, colaborativo, mais ou menos assim. Hey, percebi que não temos conversado ultimamente sobre nossa vida íntima, vida sexual. E percebi que nunca conversamos sobre isso, amor. Quais são as coisas que estão funcionando para você? Isso faz parte. E aí podemos voltar ao podemos conversar. Esse é o tom. O tom nunca é agressivo ou de julgamento. Depois temos o território. Isso pode surpreender você. Porque a maioria das pessoas acha que se deve falar No sobre quarto, isso no é. quarto. E dizem, bom, acabei de fazer sexo e estamos no quarto. Mas acredito que o quarto é para dormir e fazer sexo, não conversas profundas. Mas geralmente pensamos, bom, mas se o sexo tá na minha mente agora, vamos falar. Espera até que tenha acabado para você ter uma conversa produtiva. Porque a maioria das pessoas com quem converso falam, ligam para o meu programa e dizem, tenho esse problema. Você conversou sobre isso? Sim, eu falei, eu disse a ela que... Onde você estava? Depois do sexo. Nem se lembram que nossa mente está num estado alterado por causa dos hormônios, química que ocorre com a excitação, o orgasmo. Fora do quarto, em um local... Aqui estão dicas. Você quer isso num lugar onde vocês estejam, talvez... jantando, tomando uma taça de vinho? Você tá... Aqui é outra coisa. Como é muito estranho. Faça quando eu estiver caminhando. Assim, Vocês é não uma estão cena olhando maluca. pro outro, né? Os olhos, sim. Vocês não estão olhando um pro outro no carro. Não vou obrigar você a olhar nos olhos da sua parceira agora. Mas aí pode dizer, então, amor, percebi que não falamos sobre nossa vida sexual. O tom, o território. Falei de tudo? O tempo... Ah, o tempo. Não, eu não falei. Esqueci Território, do tempo. ok. Me empolguei. O tempo é uma maneira fácil de lembrar. Não faz isso quando eu estiver com fome, raiva, solitário ou cansado. Você tá de boa, se divertindo, num momento bom. É por isso que estar ao ar livre na natureza ou fazer uma viagem de carro é um bom momento, jantando, fazendo uma refeição, as crianças dormindo. Quero dizer às pessoas, não se trata de uma conversa única. Outro dos mitos sobre sexo é, eu tive a conversa sobre sexo. E não.
E aí a gente resolveu, né? Não resolvimos nada. Talvez sua primeira conversa seja: sabe de uma coisa? Percebi que depois desses 10 anos, 5 anos juntos, ainda não falamos disso. Espero que você concorde que isso é importante. E percebi que, ultimamente, sinto que não temos tido tempo para isso. Eu não sei muito bem o porquê. Eu andei pensando sobre isso. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem: sempre me culpam. Digamos que esteja ouvindo esse podcast. Eu estava ouvindo Sex with Emily e ela disse: talvez devêssemos agendar o sexo. Também podemos falar disso, mas deveríamos. Ou talvez só dizer: não quero ser o único a lidar com isso. O que poderia ser uma solução? Por que acha que não estamos fazendo sexo? Acho que é porque estou cansado? Sobrecarregado do trabalho? O que você acha que é? Então, você pode resolver o problema. O que acha que podemos fazer? Poderíamos agendar, planejar as coisas. Então, o desafio é que muitas coisas podem surgir a partir daí. Você não tem me ouvido. É por isso que não se trata de uma conversa única. É. Então você diz, você parte daí. E qual é a razão principal pela qual os homens deixam de fazer sexo com sua parceira ao longo dos anos? E qual é o principal motivo pelo qual as mulheres param de querer fazer sexo com seus parceiros depois de um tempo? O interessante, Lewis, é que sempre queremos dividir isso por gênero. Seria mais fácil se pudéssemos. Os homens fazem isso por causa disso e as mulheres por isso. O que eu descobri é que não se pode dividir isso por gênero. É o mesmo São pros dois? exatamente os mesmos Sério? motivos. Sim. Então qual a razão? Os motivos são, poderia dizer que há algumas coisas que influenciam os homens. Provavelmente há alguma verdade no que você pensa, ou seja, que os homens querem variedade ou as coisas ficam obsoletas e não são mais empolgantes, mas eu ouço isso das mulheres o tempo todo. Sério? Sim, que elas ficam entediadas. Normalmente elas param de fazer sexo porque fica entediante. E então, o ressentimento aumenta. Normalmente há um ressentimento subjacente. Algo aconteceu, criaram um desprezo, e uma vez que você chega ao desprezo é difícil voltar desse ponto. Mas há ressentimentos, talvez pensem que é porque uma vez disseram ao parceiro que queriam mais e não aconteceu, e então usam isso contra ele. Elas usam o sexo como uma arma, negam ao parceiro, não vamos fazer sexo. Os ressentimentos. Você fica entediado porque não conversa, vocês não misturam as coisas, não fazem coisas diferentes. E também porque alguns dos principais motivos pelos quais eles não estão fazendo sexo, sempre há um parceiro com alto desejo em todo relacionamento e um parceiro com baixo desejo. Então, alguém que deseja mais sexo, sempre né? tem alguém que quer mais e alguém que quer menos. Infelizmente, essas pessoas nunca são iguais. Sério? Uhum. O que você quer dizer É com por isso que é tão difícil, você não pode só... Há muitas coisas diferentes, podem ser hormônios, a questão é a Você tá seguinte, dizendo vou que sempre voltar. tem alguém que quer mais, nunca tá no mesmo Basicamente. nível, né? Não, isso pode mudar. Você pode dizer, eu realmente quero, mas fiquei muito estressado. Outro motivo pode ser porque estamos muito estressados com o trabalho. O que eu ouço muito dos homens é quando eles são tão... Vou dar uns exemplos de gênero. Quando os homens estão estressados com dinheiro, finanças, preocupados com o trabalho, é como se tivessem sido castrados, sério. Porque se você pensar no masculino, em muitos casos pensam, eu tenho que ganhar a vida, tenho que ser o homem. Então, se foi demitido do trabalho, não sabe como vai pagar as contas, o sexo você tá fechado. O sexo é a última coisa na sua mente. Você não se sente sexualmente ativo, né? Não quer essas coisas, né? Não. Muito disso tem a ver com o motivo pelo qual... Ok. Outra razão pela qual não queremos sexo é porque não estamos nos sentindo bem conosco. Se olharmos para isso de forma holística, sim, pode ser razão emocional, psicológica, fisiológica, biológica. Hormônios. Para as mulheres, nossos hormônios mudam com o tempo após o parto. Se você estiver tomando determinados medicamentos, pode ser o motivo pelo qual não queremos fazer sexo. Sempre que me aprofundo no assunto, normalmente não se trata nem mesmo do seu parceiro em si. Há sempre muitos fatores. É como dizer, você se sente saudável nesse momento? É a mesma coisa. Tipo, meus exercícios são ótimos, minha dieta não, ou estou me exercitando, mas não levanto muito peso. É como sexo. É um quebra-cabeça em que é preciso analisar todos os elementos. É muito difícil. E como simplificar isso? Como a gente pode relaxar e permitir que o desejo flua constantemente na vida? Ótima pergunta. Acho que a forma de simplificar isso é continuar falando sobre isso. Verificar o que está rolando, perguntando, em que ponto estamos agora? Você estabelece expectativas realistas. Vou dar um exemplo.
quando uma mulher fala sobre bundas. Tenho certeza que muitos dos seus ouvintes têm filhos, passaram por isso, mulheres na menopausa, problemas hormonais. Digamos que você queria sexo o tempo todo antes de engravidar. Então, você tem um bebê. Para muitas mulheres, o desejo não volta mais. Então, vão ao médico. Elas voltam do hospital para casa e o médico normalmente diz: você vai poder fazer sexo em 6 semanas. Grande parte do sistema médico e da forma como tratamos as mulheres e a saúde da mulher é muito imprecisa. Depois de 6 semanas do parto, talvez sinta melhor fisicamente, mas seus hormônios estão em todo lugar, exausta. Você deu à luz a um ser humano pela sua vagina e tem que ficar sexy, esbelta e querer sexo? Isso pode ser um problema. E até mesmo definir expectativas. Acho que outra coisa importante é falar sobre isso. Mas também definir expectativas. Por exemplo, nesse momento, amor, não estou sentindo isso. Não vai ser tão frequente. Mas também a maneira como definimos sexo é por meio de relações sexuais, uma coisa privada. Estou falando de casais heterossexuais, o pênis entra na vagina. Mas às vezes sentimos falta da intimidade. Às vezes pode ser, vamos ficar abraçados, fazer massagem por 20 minutos, depois você faz em mim e vemos o que acontece, ou tiramos o sexo por uma semana e pensamos, vamos fazer como era no ensino médio, trazendo de volta aquela energia, aquela conexão. Ele nem sempre flui. Acho que o problema é que nunca fluirá, assim como sua saúde, nutrição, prática espiritual, religiosa, são exatamente a mesma coisa. Então, pensar que sua alma, que essa vida sexual perfeita tem um certo aspecto e você tá sempre intenso, sempre excitado, quer arrancar as roupas da sua parceira, não existe em lugar nenhum do planeta, nem mesmo eu. E estudo isso há 15 anos. Comecei a fazer isso porque eu pensava, nunca mais quero estar num relacionamento por causa do sexo. Parece horrível estar com alguém com quem não quer fazer sexo. Pensei, como faço para entender isso, para desvendar? Agora sei o que fazer quando estou num relacionamento, mas ainda não quero fazer sexo o tempo todo. Vamos derrubar essa ideia de que sempre haverá um fluxo, que você sempre desejará fazer sexo com seu parceiro no mesmo ritmo, no mesmo horário, nas mesmas posições. Seus desejos serão os mesmos que os da sua parceira. Assim você tá se preparando para o fracasso. Nunca vai. Nunca. Tem que aprender a ser flexível, compreensivo, ter melhor comunicação com o seu parceiro. Não ter essa mentalidade fixa de que tem que ser de uma certa maneira o tempo todo, então você vai se decepcionar. Sim, se liberte. Você acha que, na sua opinião, o sexo é mais físico, psicológico ou espiritual? Acho que é tudo isso. Quando pensamos que é apenas uma coisa, essa é outra maneira de nos metermos em problemas, porque não? Bem, sim, é físico, mas para muitas pessoas é uma experiência espiritual, tem tudo a ver com conexão. Outra coisa, quando falamos de comunicação, não quero só dizer, ei, vamos falar de sexo. Por que não estamos fazendo? É do tipo, quais são os seus desejos, o que te excita, no que está interessado? Um ótimo ponto de partida para os casais é, quais foram as 3 vezes mais memoráveis que fizemos sexo? Eu escrevo e depois você. Não com outras pessoas, porque fica confuso, mas no nosso relacionamento. 5 anos atrás, naquele carro, Sim, aquela exato. garota era muito gata. Aquela garota acabou comigo, uma loucura. Ai, meu Deus. Você pensa, não era você. Isso é ruim, mas quando começa a lembrar, ok. Uma mulher ligou pro meu programa algumas semanas e disse, era muito parecido. Eu estava casada há 15 anos, não fazíamos sexo, temos filhos. É a pergunta. Fico feliz por falarmos disso. Perguntei a ela, bem, qual foi a ocasião mais memorável em que você fez sexo? Ela disse, foi em 2000. Era véspera de ano novo, estávamos na pista de dança, fizemos sexo na pista de dança. E ela... Isso é demais. Eu disse, É demais. isso é incrível. Eu disse, ok. Com outras pessoas por perto? Sim, havia pessoas, era véspera de ano novo, as todo pessoas mundo não junto. viam, elas estavam ocupadas. Incrível, cara. É, demais. Você provavelmente não conseguirá igualar isso com 3 filhos em Ohio. Não vai rolar. Pois é. No entanto, o que percebi, isso é só um arranhão na superfície. Ah, então você gosta do inesperado? Talvez um pouco de voyeurismo? Ou gosta de que as pessoas te observem? Gosta de ser observada? Ou tipo, quase ser pego, Sim, algo ser assim. pega. O medo de ser pego é um grande atrativo Sério? para as pessoas, por mais rápido que sejam. São sempre os 3 mais memoráveis. Para a maioria das pessoas é nas férias, adoramos sexo nas férias. Nosso DNA sexual, todas as coisas sexuais diferentes que já fizemos nos dirão. O que é o sexo? Qual é o DNA da sua vida sexual? O que funcionou e o que não funcionou? O desafio é que, em geral, não combinamos com o nosso parceiro. É por isso que eu adoraria que as pessoas tivessem todas essas conversas sobre sexo antes de se comprometerem.
antes de se comprometerem, ou o que seria ideal, antes de É se difícil, casarem. muito Porque você difícil. pensa, eu quero penetração, eu quero mais, quero ser mais ousado. As 3 coisas são: algumas pessoas querem sexo mais romântico, com conexão. Talvez seu parceiro diga, o melhor sexo que já tivemos foi quando estávamos olhando nos olhos um do outro e fizemos respiração tântrica. Lento, Então você diz, eu íntimo. gostava dele por trás, quando as luzes estavam apagadas, assistindo pornografia juntos. Não existe uma resposta certa aqui. Mas então, como as pessoas com desejos e necessidades Uau. sexuais diferentes se unem, É muito difícil. é possível. É bem possível, mas bem É difícil. difícil. É quase como se muitas pessoas entrassem numa relação por atração e elas têm essa conexão instantânea e percebem que depois de 6 meses elas têm linguagens amorosas Sim, diferentes. as linguagens do amor são O que você muitas. gosta de criar, de compartilhar, de palavras de afirmação, mas seu parceiro não faz isso e você não sente amor após um período de tempo e as coisas ficam meio desgastadas. Você começa a ficar ressentido ou algo assim, Sim. porque ele não tá te dando o que você quer, mas ele não é assim, não é o normal dele ser assim, né? Certo. É difícil, mas vocês estão numa relação, se amam, tentam fazer com que funcione, parece que vocês precisam entender a linguagem Sim, sexual vamos do falar outro. sobre isso. Acho que todo casal deve fazer o teste da linguagem do amor primeiro. Além disso, tem uma coisa no meu site chamado sexwithemily.com. É a lista do sim, não e talvez. É um divisor de águas. Acho que é que isso? todos devem fazer o teste da linguagem do amor, porque geralmente damos amor da maneira que queremos receber. E isso pode ser confuso. É uma lista que tem literalmente 80 opções de sexo. Vai de beijos a carícias, palmadas, assistir pornografia, masturbação mútua, tudo que você já pensou em termos sexuais. É um jogo. Cada um de vocês preenche o formulário. Isso é sim pra você, é um não, talvez. É uma ótima conversa, porque eu sempre tento dar dicas às pessoas para que possam... Porque a conversa é muito estranha, então tenho esses exercícios para os casais, façam juntos. E aí acontecem coisas, você quer ser espancado, eu não sabia. Eu também já quis. Você gosta de abraçar, não estamos assim, quais são seus sims? Vamos começar com os sims. Podemos começar, vamos fazer mais dos sims. Quais são seus talvez? Vamos falar desse talvez. Por que é um talvez? Isso dá início à conversa. Você tem tudo exposto e vê onde podem, pelo menos, se alinhar. E depois, onde podem negociar. Certo. E quanto aos nãos? E se alguém tiver os sims e nãos de outra pessoa? Isso exigirá muito complicado. trabalho. É como a linguagem do amor. Algumas são mais fáceis do que outras. Atos de serviço ou tempo. Algumas coisas são difíceis. Você pensa, ai Deus, atos de serviço. Posso só pagar alguém pra fazer isso? Eu fiz, minha namorada sei, adora é atos de difícil. serviço. Acho que eu tô falando por... Sim. Tanto tempo e energia com que você se sinta amado por meio de um ato. E eu normalmente nunca faria isso por mim, né? Não faço isso nem por mim. Exato. Eu nem lavo meu carro, encho meu tanque com Mas qualquer eu aprendi coisa. o truque de contratar pessoas pra fazer certas Contratar coisas. pessoas. Funciona, mas é tipo, cara, um trabalho em É um tempo trabalho de integral tempo ainda. integral, sim. Estar presente nessa linguagem do amor de alguém, mesmo que não seja a mesma. É horrível. Como é bom quando você combina com pelo menos um deles, porque geralmente temos 2. Temos um e depois um particular. Esperamos que um Também temos corresponda. muitas coisas em comum, né? Mas se você tivesse nos seus sims ou não de outra pessoa, seria bem difícil. Será que todo mundo... Seus ouvintes são... Você falou sobre o amor, que antes por ser... É ótimo, não? É mesmo. Esse também é um ótimo ponto de partida para casais, porque... Para os casais, nunca... Vou te dizer algo, Lewis. A maioria dos casais que ouço, e até mesmo as pessoas, nunca conversaram sobre sua vida sexual. Não só isso, mas também nunca pensaram nas linguagens do amor, estão num impasse. Nunca fizeram terapia. Acho que fazer um teste sobre a linguagem do amor e descobrir isso pode ser um ótimo ponto de partida para começar a descobrir uma camada. Quer E elogios? qual você acha que Ok. deveria ser a conversa inicial que qualquer pessoa deve ter com seu parceiro nos primeiros 2 meses sobre sexo? Ok. Talvez já tenham feito sexo algumas vezes, talvez estejam prestes a fazer sexo pra ver se realmente funciona, pra ver se tem uma chance de Deus, ser em um ótimo, né? mundo... Qual é a conversa Bem- que é desconfortável, mas necessária? Bom, você sempre deve falar sobre proteção. Se tá seguro, fez o teste, deve fazer isso antes de fazer sexo. Basta ter essa conversa. Certo. No momento, com a Covid, estamos falando de todos os testes. Por que não fala sobre... Você fez... Foi testado? Ótimo, não tem Covid. E DST? Isso é uma coisa. Depois, acho que é importante... Ótima pergunta, olha. Qual é a importância do sexo pra você? Eu realmente quero priorizar o prazer. Pra mim, é muito importante estar conectada com meu parceiro. Adoro toque, minha linguagem de amor é o toque.
É, a minha também. é difícil. Se seus parceiros não tocam, é uma coisa muito desafiadora. Se Pois você é. não estiver tocando com frequência o tempo todo e Vai ficar ruim, você vai ficar chateada, não vai as funcionar, pessoas né? poderiam comprar presentes pra mim, prestar serviços, pois eu não é. dou a mínima. Mas se me abraçarem, me tocam o dia todo. Então, às vezes, eles dizem, não, eu não gosto. Ou, sexo sim, prazer. O que quer dizer com isso? Ou, Deus. E então as pessoas ficam desconfortáveis, até te envergonham por falar disso, te fazem sentir mal. Acredito que se falar sobre sexo, o relacionamento não dá certo. Não tô dizendo pra fugir da pessoa porque, olha, não me canso de dizer, Lewis, a maioria das pessoas nem sequer falou sobre isso ou pensou sobre isso muitas vezes. As pessoas não têm muita instrução, não fizeram pesquisas. Talvez seu parceiro diga, bem, eu soube que se falarmos sobre isso, então tem um problema. Muitas pessoas pensam isso e não é verdade. Então, se você tá com alguém e gosta dessa pessoa, pode dizer, ok. Muitas pessoas ouvem meu programa juntas, ouvem meu podcast, leem algo juntas, aprendem. Dizem que a verdade é que os casais que se comunicam sobre sexo ficam muito mais satisfeitos. A maioria dos casais que não fazem isso, o sexo vai por água abaixo. Se eles não falarem sobre... Quanto mais confortável você estiver falando sobre... Quanto mais vai ser confortável melhor, né? estiver. Os casais que não têm problema com sexo vão muito bem. Mas quando isso se torna um problema, o que vai acontecer se você não falar sobre isso? Ele toma conta de todo o relacionamento. É mais ou menos como a regra de 80-20 para sexo. Se for um problema, assume o controle. Eu não sei, é uma espécie de... É o elefante na sala que ninguém quer falar sobre, né? Porque nossa conexão e intimidade não tá legal. Sim. Ninguém quer responder Ninguém tá isso. disposto a falar sobre isso porque ninguém sabe por onde começar, nem sabem do problema. Eu realmente ouço isso dos proprietários de um Volvo ou das mulheres com mais frequência. Dizem que, quando há um problema com o sexo, nós nos culpamos. Achamos que a pessoa não tem procurado sexo ultimamente. Eu ganhei peso, viu minhas estrias, não sou sexy, ele tá com outra pessoa, há algo errado comigo. Preciso consertar isso. E se eu dissesse ao meu parceiro, ou alguém dissesse ao seu parceiro, ultimamente eu sinto que não estamos fazendo muito sexo. Tá acontecendo alguma coisa? Porque eu ainda... querida, que bom que falou, tô tão estressado com o trabalho, então vamos resolver. Temos tanto medo de falar sobre isso que acabamos confirmando o que acreditamos ser verdade, que não somos amáveis. Em última análise, é nosso maior medo do mundo, que não somos amáveis. Não falamos disso e temos a vergonha. Eu deveria estar sempre fazendo sexo? Há algo errado comigo? Também não temos um modelo de pessoas falando sobre isso. Não sabemos o que fazer. Não se fala muito sobre isso, né? Exceto você. Exceto eu. E para algumas pessoas. E algumas pessoas. Espero que mais pessoas façam isso. Eu sei. Quem trai mais nas relações? Honestamente, eu sempre pensava que os homens... Mas agora está bem próximo. Acho que estão bem empatados. Eu acho que a Esther Perel diz que muitas mulheres que ela ouve no trabalho, elas estão traindo seus maridos, tanto quanto os homens traem as mulheres. Em minha opinião não científica... Elas não são pegas, né? As mulheres não são pegas. Como é possível isso? Somos melhores nisso. Como é que você se esconde, mente, você oculta a mentira e a culpa? Como é que vocês não... Eu acho que as mulheres são... não sei. Uma ótima pergunta. E é quase como se as mulheres sempre soubessem quando o cara Sempre. Temos essa intuição feminina. mas os homens são mais desleixados, não sei. É só minha... Não sei. Não sei como as mulheres conseguem se safar, mas as mulheres, de certa forma, conseguem. Cobrimos nossos rastros, mas sei que muitas mulheres, mais uma vez, são só amigos, ouvintes... Mas é 50-50. Não sei responder porque os homens são mais pegos que as mulheres. Mais uma vez, eu adoraria ver um estudo sobre isso, mas meu palpite é que os homens, talvez... Hoje em dia, o celular tá sempre em pauta, embora eu estivesse assistindo... Como se chama a série dos anos 50 sobre publicidade? Ai, meu Deus! Mad Men. Lembro que havia uma cena em que estava traindo... E ela recebia a conta telefônica e tinha todos os números. Sempre foi o telefone. Mas agora o celular pode receber as mensagens no iPad e tudo mais. Talvez o cara não olhe tanto o celular da mulher quanto a mulher olha o celular do homem, né? Não sei. Eu tô tentando pensar. Sinceramente, acho que as mulheres... Ok, novamente, há homens assim também, de todos os gêneros, mas as mulheres são muito boas. Podemos ler suas expressões faciais. Intuitivas. O que quero dizer? Não sei. Somos... Como os cientistas aqui, acho que mostra um pouco. Esses também são... Não sei até que ponto esses estudos são conclusivos, mas quando as mulheres traem, as mulheres abandonam o relacionamento.
é mais provável que já tenham alguém enquanto os homens não costumam abandonar, até que a parceira force o fim do relacionamento em um casamento ou algo assim. Interessante. Detesto falar em estereótipos como esse porque acho que cada caso é um caso. Mas acho que a traição é comum para todo mundo. Não necessariamente porque o sexo não é bom. Mais uma vez, há muitos outros motivos pelos quais as pessoas traem. O que eu falo muito é... O que eu gostaria de ver é que acho que a monogamia funciona para muitas pessoas. A monogamia é ótima, até que a morte os separe, ótimo. Ficamos juntos para sempre. Mas para muitas pessoas não é assim. Eu sei, as pessoas pensam, é loucura, se meu parceiro estivesse dormindo com outra pessoa, eu enlouqueceria? Bom, não é pra você. Para algumas pessoas acham que não está tudo bem, ou não sabem como funcionaria, mas conheço muitas pessoas em relacionamentos abertos de longo prazo. O que não significa que você vai pra cama com alguém, amor, não vou pra casa hoje, conheci alguém legal no bar. Não é assim que funciona, é tipo, certo, olha, esses são os meus... Porque, ok, vamos voltar ao sim, não, talvez. Talvez eu queira ser espancada ou amarrada. Você pensa, não me sinto bem com isso. Cresci num lar onde tinha muita... Ok. Como você se sentiria se uma vez por semana ou por mês, uma vez por trimestre... Acho que todo mundo precisa de sexo, depois vamos falar desse plano de negócios para a vida sexual. Mas uma vez por trimestre eu saia e faça isso. E você, o que quer que seja realizado? As pessoas que conheço em relacionamentos abertos, como os swingers, casais a três, etc., eles praticam essa comunicação rigorosa e conversam sobre tudo. É claro que ficam com ciúmes, mas depois aprendem a transcender isso porque acontecia uma coisa chamada compersão. Compersão, o que é isso? Compersão é quando eu sinto prazer, porque eu amo você e amo que você sentiu o prazer. Não é possível, Não. sério? Com certeza, é o que Uau. acontece. É As o pessoas último nível. transcendem o ciúme pra compersão. Compersão. Eu nunca ouvi falar. Eu te amo muito e confio em você. Estou feliz por você ter sido espancado essa noite. Estou feliz por você É um ter... nível super elevado de ser humano. Não. Como alguém quer dizer, eu sinto que... ambos os lados, homens e mulheres, seria difícil para os homens permitir que isso acontecesse com sua parceira. Eu acho que medo de... Eu não vou falar sobre todas as mulheres também, mas eu acho que o medo do abandono é muito grande para as mulheres também, né? E se você sair e tiver essa experiência louca e selvagem com uma garota mais jovem, atraente, o que quer que seja, você ainda vai querer ficar comigo? Bem, porque é algo sólido e isso seguro, acontece com muitas pessoas. Devo esclarecer também que, quando esses relacionamentos abertos funcionam, não começam abertos. Você começa em uma posição sólida. Muitas pessoas ligam para o meu programa e dizem, estamos juntos há 10 anos e abrimos. Nos últimos 5 anos, experimentando o swing, a maioria das pessoas que conheço ou que ligam tem uma base realmente sólida e falam sobre isso durante meses. Tem regras, limites, não existem beijos, festas do pijama. Se está com alguém, vai ser só uma vez. Você tem um contrato, basicamente. É assim que funciona para a maioria? Não existe maioria. Eu ouço tudo. Algumas pessoas querem a mesma pessoa. Sério? Algumas pessoas são... Não pode ser ninguém da nossa cidade. Só se estiver viajando. Só pode ser nosso vizinho e mais ninguém. Não pode beijar. Você nunca pode dormir lá em casa, só pode dormir lá, mas depois não volte para casa. Quando inicia uma jornada de relacionamento aberto e se chega a... Pode ser complicado no início, mas você pensa, isso não foi legal para mim. Como eu disse, na prática, vocês dois querem isso, por qualquer que seja o motivo que tenham escolhido. Porque querem mais variedade, realmente me excita ver você com outra pessoa, e você ficaria surpreso. Provavelmente seus vizinhos. Tem pessoas que você não acreditaria Estão fazendo que... algo assim, né? Sim, muitos homens observam suas parceiras com outros... Você tá brincando. São muitos, Lewis. Aposto que muitos dos seus ouvintes pensam, eu gosto disso, se chama cuckolding. Como se chama? Se chama cuckolding. Cuckolding. Eu tô te falando, pessoas de todo o país ligam para o meu programa, do meio oeste, e de todos os lugares. Quero dizer, sou de Michigan, tenho alguns ouvintes são como nós. Cuckolding é um ato de um homem. Normalmente é um homem. E sua principal excitação, ou uma das principais, é ver sua esposa ou parceira fazendo sexo com outro homem. Eu sei, não é pra mim, não é pra Mas você. tá no DNA, né? Isso que Sim. me excita, é muito louco. São vários motivos, eu ouço de tudo. O que acontece com o meu programa é que é um lugar sem julgamentos. Já ouvi de tudo. Estou aberta desde que seja seguro e consensual. Pois é. Mas acho que, voltando ao motivo pelo qual traímos, é como se tivéssemos um desejo profundo
e tivéssemos muito medo de pensar nisso ou falar nisso, e nosso parceiro é não, nunca vou, Permitir nunca isso. permitirei. Então você pensa, bem, isso faz parte dos meus gostos. É meu gosto sexual. É a principal fonte da minha excitação. E você tá dizendo que não. Não, você tá colocando um ponto É final, muito né? difícil. Como vive com isso? Como dá pra viver com isso? Se você quer estar com alguém, ama essa pessoa, quer criar uma família e uma vida junto também, quer viver de acordo com essa pessoa, fazer ela feliz, mas também quer ser feliz, como fazer os dois? Bem, há muitas peças diferentes do quebra-cabeça. E é correto encerrar um desejo pra poder Sim, se você não se importar ficar com isso. outra pessoa e você diz, ok, eu aceito isso não é Sim, sem dúvida, o aceitável, tempo todo. então vou matar essa parte de mim, É uma e morte ou como um abandono? deixar Sabe? de lado, né, o desejo. Sim, não, porque essa morte é do tipo, era uma parte profunda de mim, mas quer saber? Se eu nunca fizer sexo com outra pessoa fora de casa, provavelmente vou aprender a lidar com isso, porque essa pessoa é todas essas outras Aham. coisas. Mas geralmente A não é riqueza, né, isso, de- preto e é. branco, a riqueza da conexão e do amor. Da relação que a gente cria, Sim, que não vale a pena estragar, não vale a pena pra essa estragar. fantasia uma vez por ano ou algo assim. É. Interessante. Mas as coisas podem funcionar se... Eu só quero que as pessoas saibam que é possível. Nada disso é pra todo mundo, não é prescritivo. Mas a monogamia também não é pra todo mundo, por isso metade das pessoas trai. É por isso que metade dos casamentos termina em divórcio. Mesmo que estejamos adiando o casamento e casando mais tarde, o sexo geralmente é um fator subjacente. Se ainda não tiver essa conexão química, até mesmo os casais vão passar por isso. Acho que, desde que você esteja... Nem sempre vai ser bom. Os relacionamentos são assim, especialmente os de longo prazo. Mas os casais que conheço que dão certo, sempre voltam, ainda estão fazendo sexo. Sério? Porque normalmente, talvez às vezes, haja uma pessoa que não queira, como eu disse, mas eles fazem isso acontecer. Ou alguém não quer tanto sexo, mas resolvem isso porque sabem que essa é a cola. As pessoas dirão coisas diferentes. Somos melhores amigos, decidimos que nunca mais precisaremos de sexo, seremos só... Amamos nossa família, nossa casa, mas se não tiverem sexo, isso vai atingir eles em algum momento e ficarão infelizes. Uma pessoa vai ter esse desejo Sim. ou algo assim, né? Eles vão querer. Você tem que... Somos seres sexuais. As pessoas fazem sexo. Um senhor de 80 anos me ligou no programa. Ele tem 3 mulheres. É um mundo diferente nesse momento. Minha mãe assistiu minha aula, ela tem 77 anos e disse... Emily, quando assisti sua aula, fiquei muito inspirada. Até raspei minha perna. Ela tá com meu padrasto há 35 anos. Ela disse, percebi que fui preguiçosa durante a quarentena e depilei minhas pernas. Eu disse, mãe, tô feliz por você ter se inspirado. Precisamos lembrar que isso é... Eles são muito felizes, têm um relacionamento maravilhoso, mas ele tem 85, ela 70. Mas ainda assim é importante porque, caso contrário, seriam colegas de qual quarto. É muita Qual coisa. foi a coisa mais louca que você ouviu nos seus 15 anos de trabalho? Que você ficou chocado, você pensou, cara, eu já vi de tudo, nada tá fora dos limites. E aí você ouve pessoas que compartilham coisas malucas o tempo todo para que seja normalizado. Quais são as coisas que vêm na sua mente? Ai, do meu tipo, Deus. Tipo, uau, essa pessoa... Sempre que me perguntam isso, eu penso, eu preciso de uma resposta melhor pra isso, porque pra mim nada é loucura. Mas posso contar algo que aconteceu. Isso aconteceu recentemente. Você quer dizer um ato sexual maluco? Bom, aqui. Está bem, um casal. Uma mulher ligou para o meu programa e disse que tinha uma paixão. O que eu adoro no que faço é que as pessoas podem ligar e depois ligar de volta e dizer: bom, isso funcionou, isso não funcionou, somos uma comunidade, juntos nisso, ajudando uns aos outros. Então, ela ligou e disse, não sei o que fazer. Tenho uma queda pela... lá vem, pela mulher do meu ex-marido. Uma mulher com outra mulher. Ela disse, acho que temos essa conexão. Passamos muito tempo juntas, porque ela cria meus filhos, basicamente. Uau. Ficou com meu marido por A gente anos. tá no parquinho com as crianças, a gente conversa. Acho que ela também sente isso. Loucura isso. Porque ela estava casada e ela disse, eu até disse ao meu marido que temos um caso. E ele disse, ele não se importou, mas achou que seria outra coisa. Então ela liga de volta alguns meses depois. Sim, ela liga de volta alguns meses depois e diz, você não vai acreditar no que está acontecendo. Aconteceu na quarentena, Não me diga ela que elas disse, se divorciaram estamos e ficaram... em um trisal. A esposa, a namorada, a ex deixou o marido, o ex-marido e agora os 3. O marido, a esposa e a ex-mulher
Porque ela me disse, na primeira ligação, ela disse que A esposa do ex-marido deixou o marido. pela ex-esposa dele. E as duas ex-esposas meu agora Deus. estão juntas com um marido. Isso pode soar como... O novo marido, não o antigo. Sim, o novo marido. O ex-marido tá lá sozinho, Oh, meu triste. Deus. Sozinho, triste. Não é possível. Outra coisa louca é que a mulher tava tipo, tenho uma queda por essa mulher. Ela é casada com o meu ex. Essa é uma história muito diferente. Mas é como se fosse a mesma. Meu ex-marido é um babaca, um idiota, todo mundo acha isso. Mas ele tá fazendo o mesmo com ela. Então, Elas estavam unidas por uma experiência sim, é compartilhada, como um vínculo né? traumático. Todos nós repetiremos padrões se Deus. não trabalharmos em nós mesmos. Se a gente não Se não tratar... curarmos, é preciso curar o trauma ou só vai acontecer. Ele era controlador, tinha toque, julgava, etc. Ela reclamava com a outra sobre o que o ex-marido fazia, elas ficavam tipo, ele faz isso comigo, elas se conectavam, elas ficavam tipo... É. O... Foi um período de... Sim, exato. Durou uns anos. Quero dizer, no final eu disse, o ex-marido precisa saber que deve trabalhar nisso. Enfim, foi muito divertido. Foi um cenário Uau. único. É. E o novo marido tava bem com Sim, isso? é o que eu tô dizendo, Lewis. As pessoas estão mais abertas às coisas do que você pensa. As mulheres tinham um relacionamento sozinhas? Não, o homem às vezes Ou- participa, mas tem um loucura, cara. acordo. Dormem na mesma cama. Isso é maluquice. E essa não é a primeira vez que recebo uma ligação assim, não sobre esse tipo de casal, como algo novo. Uau. É? Quero dizer, sei que parece, sim. Foi bem do tipo, estamos acompanhando a jornada dela. Ela ligou de volta 6 meses depois e foi isso que aconteceu. Tô tentando pensar nas coisas que eu vi, mas pra mim, Lewis, é como se tivesse ouvido tudo. Não acho que ninguém... O que eu adoro é o fato de que as pessoas se sentem seguras pra me ligar. Como se não tivesse problema. Olha, esses dias eu recebi uma ligação. Não é uma história louca, mas isso talvez ache interessante. Foi ontem à noite. O marido tem um fetiche por cortar cabelo. Um fetiche é algo diferente de uma fantasia ou tendência que é necessária para a excitação. As pessoas têm fetiche por látex Fetiche ou por pés. é. É quase como se... Então, você precisa do fetiche pra poder ficar excitado, Não estarei, então você não vai não estarei poder no meu ficar... melhor estado de excitação, a menos que eu preciso. Posso massagear seus pés. Eles têm que estar, de alguma forma, envolvidos na situação, Na experiência. sabe? Caso É. contrário, talvez você fique, mas não normalmente. Não né? totalmente. É um fetiche. Você pode dizer, até gosto de pés. Às vezes fazemos isso, essa é a diferença. Então, essa mulher ligou. Ela está com seu marido há 17 anos. Acho que estava em Ohio. Ela disse... Olha lá. Eu sou de lá, Meu Deus, Eu sei, eu sou de Michigan, então ela disse fetiche por cortes de cabelo. O problema é que estamos em quarentena. Não tô cortando muito o cabelo. Meu cabelo era muito curto e agora tá crescendo e eu gosto, minhas irmãs também. Mas eu amo meu marido. O que eu faço? Foi interessante porque eu já tinha ouvido essa frase, mas é como se o cabelo... Ela disse, eu vejo. Ele corta o cabelo. Bom, geralmente outra pessoa corta, mas ele vê e ela diz, vejo que ele nunca fica tão excitado quanto fica quando eu corto. Oh, meu Deus, ela não pode deixar o cabelo crescer Não deixa nunca, crescer. né? Ela dizia, o que faço? Compro perucas? Eu disse, por que não vai comprar um monte de perucas e aproveita o momento? Não sou loira hoje, mas vou me vestir diferente, meu alter ego. Essas coisas que os casais fazem pra... É sexy usar uma peruca. Uma vez uma mulher, ela trabalhava numa loja de departamento. Acho que eu tava em Nova York comprando algo. Quer dizer, todo mundo, você pode imaginar, se abre quando escuta o que eu faço. E dizem, deixa eu te contar. Ela devia ter uns 65 anos, estava na Bloomingdale's, trabalhando no balcão de maquiagem. Eu comprava algo e disse, vou para uma conferência. Ela perguntou o que eu faço. Sou médica sexual, terapeuta. Ela disse, querida, tenho um conselho para você. Eu disse, o quê? O quê? Porque sempre sou curiosa. Ela disse, use uma peruca. Eu disse, o que ela estava dizendo é que todos nós desejamos variedade. Todos queremos algo diferente. Isso vai acontecer depois de um tempo. Se eu te desse um frango toda noite para o jantar, você diria, podemos pedir uma pizza, por favor? Se toda noite você surpreendesse sua parceira e vestisse algo diferente, planejasse uma encenação, tudo isso poderia parecer meio bobo ou vocês iriam rir. Tudo bem rir, o sexo é divertido, engraçado. Numa situação diferente, alguns casais ou pessoas ligam e dizem, segui seu conselho, me vesti diferente. Pude ignorar as inseguranças que normalmente tenho. Me senti diferente, mais sexy. Senti que podia assumir o controle porque não era eu. Meu parceiro pôde se conectar comigo de uma maneira diferente. Eu tenho muitos hacks diferentes. São diferentes para cada pessoa?
Mas só não desista. Não desista, né? E se alguém estiver tendo dificuldades com... Se alguém estiver tendo dificuldades com o orgasmo, é possível forçar o Qual orgasmo? gênero? Homens ou mulheres? Ambos, se tipo, não tô mais conseguindo ter um orgasmo, é cada vez mais difícil, não importa o quanto eu tente. Será que eu tô pensando Não demais acho que o nisso? É sexo o deva se estresse? resumir ao orgasmo. Damos muita ênfase ao orgasmo. Ele é importante. Mas o que descobri é que há muitas razões diferentes pelas quais não conseguimos chegar ao orgasmo. Existem pelo menos 20 motivos. Porque pode ser por medicação, estresse. Talvez você só consiga quando tá sozinho, mas com seu parceiro ainda não mostrou o que gosta. Você pode ter dor. Há muitos motivos diferentes. Tem vergonha, né? Vergonha, tem dor e vergonha. Se não consegue ter orgasmo, o que... Mas não pode ter orgasmo ou... Ok, é diferente para os Um gêneros. bloqueio, talvez. Poderíamos trabalhar. Quer dizer, algumas mulheres têm orgasmo. Não acho que exista alguém que não possa ter um. Acho que todos podemos, mas não sabemos como. Poucas pessoas não conseguem mais. Talvez não consigam na penetração. Tenho que dizer isso todos os dias. As pessoas ficam chocadas que apenas 20% das mulheres têm orgasmo durante a penetração. Isso é loucura. 20%. Acontece porque seu pênis não tá nem perto do clitóris, não tem excitação suficiente nas preliminares, nem toques. Talvez minha linguagem do amor seja a palavra. Eu preciso que diga coisas sobre mim, que beije lentamente meu pescoço, fique perto. Mas quando vamos direto para a penetração, nunca vou ter um orgasmo. A maioria das pessoas tem orgasmo com a boca, dedos, mãos, brinquedos, mas não com o pênis. Então, para os homens que não conseguem orgasmos, normalmente são outras coisas. Geralmente é, você quer mesmo que eu fale? Com certeza. Ok, quer dizer, porque tipo, Pode os ir. homens não conseguem chegar ao orgasmo porque Perda de testosterona, estresse. tudo, testosterona, estresse, à medida que os homens envelhecem, perdem testosterona, mas pode ser porque estão acostumados a se masturbar com pornografia. Sozinhos, eles criam seu toque, Não tem a mesma atenção, apertam mais né? forte, querem ter um orgasmo. Depois não funciona. É, mas você pode descobrir, tem truques, Lewis. Pode mudar sua vida sexual. O que é masturbação consciente? Masturbação consciente é uma ótima prática para descobrir e aprender a desacelerar tudo. É algo que você faz E- sozinho ou com outra Você pessoa? pode fazer de qualquer forma. Isso é mútuo. Adoro mútuo. Que tal uma masturbação mútua É. consciente? É o próximo passo. É isso, masturbação Morse, consciente. O que disse? O quarto, então... Sim, exato. Aqui está, anote. O que eu adoro na masturbação consciente é que você realmente entra nela com o objetivo de não chegar ao orgasmo. O objetivo é explorar. O objetivo é dedicar um tempo. Tire meia hora, o que for. Tranca a porta, sabe que as crianças não vão entrar, nem quem mora com você. Fica curioso. Cria essa atmosfera. Está no encontro consigo, seja o que for, faça para entrar no clima. Velas, música. Quero saber sobre o meu corpo e o que é bom para mim. Porque temos tantas terminações nervosas no corpo que nem sequer todos nós conhecemos as principais zonas erógenas. A nuca, a parte interna da coxa, a interna do cotovelo para muitas mulheres. E para os O homens... cotovelo. Sim, aqui essa parte, é muito gostoso tocar. Então você fica curioso, respira bastante. Tem muito trabalho de respiração, você respira, medita. Eu falo medite, se masturba, exteriorize. Mas há muitas coisas relacionadas à respiração que são importantes no sexo. Respira, presta atenção nas sensações do corpo. Se provoca, se deixa levar. Ou só... O objetivo é estar atento e curioso sobre o que é bom para você. Não me importa se tem orgasmos, continue assim. Mas o ponto é que muitos de nós presumem que a maneira como temos orgasmo agora é a única maneira. Só tive um orgasmo desse jeito e nunca mais vou tentar outra coisa. Então, essa é uma ótima maneira de descobrir. Posso ter um orgasmo com os mamilos? Como é a sensação Como um de orgasmo na próstata? Com os mamilos. Com os mamilos é muito comum, mas muitas mulheres nem sabem que podem É ter ter. prazer só com os Muitas mamilos, né? sensações, E aí sim. tem um Com orgasmo. lubrificante. Nenhuma penetração, nenhum toque de Sim, genitais. sim. Na verdade, tem uma região sensorial, a mesma região do cérebro, é chamada de córtex sensorial. O genital, como chama? Ai, meu Deus, minha cabeça. O córtex sensorial do seu cérebro
seu clitóris e seu mamilo, ainda nem falamos do clitóris, seu clitóris e seu mamilo enviam sinais para a mesma parte do cérebro. Sua excitação é estimulada por essa parte do cérebro. É semelhante a os mamilos e o clitóris. Às vezes você pode fazer os dois ao mesmo tempo, mas as mulheres não costumam. Elas acham que isso não é possível. Acham que só podem ter um orgasmo. Podem ter orgasmos múltiplos. Sério? Sim. Em quantos outros lugares as mulheres podem ter um orgasmo? Mamilo? Isso é muito pro seu podcast? Vai cortar não sei, isso? A gente nunca falou sobre isso, né? Cara, é bom, isso é bom. É, coisas novas. As pessoas precisam saber. A minha missão é fazer com que as pessoas priorizem seu prazer. Normalizem a conversa sobre o sexo. É isso. Precisamos de mais prazer. Vamos falar sobre isso. Orgasmo com o mamilo, sim. Quero dizer, algumas pessoas podem até saber disso, mas o parceiro não. Talvez nunca tenham explorado por conta própria na masturbação consciente, usem lubrificante. Basta ter curiosidade. É. Talvez depois de um orgasmo, seu mamilo fique sensível, possa ter outro orgasmo. Não tô dizendo que isso acontece com todas, mas é comum. Existe um orgasmo com o mamilo, orgasmo interno, externo. Peraí, qual a diferença entre interno e externo? Algumas pessoas chamam de ponto G. Ah, entendi. Ah, ok. O ok. interno é. Então são internos. Mas para os né? homens, a próstata é. Escuta, para os homens. Dá pra ter orgasmo pela próstata? Ah, sim. Ah, meu É bem Deus. sensível, né? Sim. Não, Lewis, muitos homens dizem não, ali é só pra sair, isso me torna gay. Um ato sexual não te torna gay. O que acontece é que a próstata é o ponto G masculino. É um ponto interno. Da mesma forma que você encontra o interno... Bem, vamos voltar ao ponto G. Mas para muitos homens, o uso de um dedo, de um brinquedo, ou só a exploração dão os orgasmos mais Sério? intensos. Eu deveria ter trazido um brinquedo anal pra você. Ah. Ok. Sim, o que adoro é que nos últimos 15 anos o que eu vi foi que os homens heterossexuais diziam não. Agora dizem ok, tô ouvindo o que tá dizendo. tô curioso, Podem ajudar homens que têm ejaculação precoce e que não conseguem atingir o orgasmo, ajuda. Os homens que conheço que experimentaram dizem que é um orgasmo de outro nível. Deixou eles chocados. Certo. Sua parceira pode usar... E o que é mais desafiador para a maioria dos homens, de acordo com o seu entendimento do seu podcast, é a ejaculação precoce ou a incapacidade de ejacular? Ejaculação retardada. É assim que O chamamos. que acontece? O que é mais frequente? Eu diria que ouço falar da precoce com mais frequência. O que é precoce? É 1 minuto? Um minuto ou menos. 1 minuto ou menos? Sim. Eu nem sei como é possível isso. Que bom, você não tem esse problema. Loucura. É muito difícil, Ainda mais com a mesma pessoa por anos. É uma Não. droga. Eu já namorei alguém assim, me pergunto se é por isso que faço o que faço. Há muito tempo, 20 anos atrás, antes de eu fazer isso, era minha segunda carreira. Eu tava com essa pessoa durante 2 anos, ejaculação A precoce, cada é muito 2 comum. minutos, né? Menos O que é que de tem 2 nisso? minutos. Para com isso. Sempre por 2 anos? Eu sei, eu tava concentrada em outras coisas, não loucura. sabia onde... Eu tava tipo, eu não mas sabia. isso é loucura, cara. É muito comum. Qual era a sua pergunta sobre isso? Porque vocês homens... O que porque é mais eu- comum? É precoce A precoce ou é mais retardado? comum. Mas ultimamente, Sério? ouço falar mais da ejaculação retardada. É mais complicado porque não sabem o porquê. Às vezes conseguem quando... Você pode resolver tudo. Pode superar tudo Qual a isso. dica? Podemos Qual a falar dica se você pra- quiser. Temos muitas dicas Pra boas. precoce, qual a estratégia que um homem e uma mulher podem adotar pra prolongar, né? Atrasando mais 5, 10, 15 Ok, minutos? existem algumas coisas, temos um ótimo material para download no site que é como um guia para isso, se chama Guide of Edging. Se volta para masturbação consciente por 1 minuto, porque para muitos homens o que eu diria que tem ejaculação precoce é faça masturbação consciente. Isso significa que você precisa começar a entender seu controle ejaculatório quando estiver se masturbando, porque geralmente os homens precoces não têm o mesmo problema quando estão sozinhos. Então, uma coisa que eu digo é para se limitar, ou seja... Quando sentir, segure. Segure. Chega ao 10º volume, o 1 é quando está dormindo, enfim. Depois chega ao 8 e, em seguida, diminui o volume e continua fazendo isso. Aí você começa a entender. É como treinar para o É um orgasmo. treinamento. Os homens podem fazer força no assoalho pélvico, podem fazer Kegel. Se você gozar muito rápido ou chegar lá antes da sua parceira, muitas vezes é ansiedade, é um padrão.
Sabe que tudo é um padrão ou uma reação na nossa vida? Passamos pela vida, nossas reações às coisas, nossos traumas, são todos padrões. O mesmo acontece com a ejaculação. Se você é um cara que talvez tenha sido só uma vez, na primeira vez que fez sexo, chegou muito rápido, talvez agora esteja tão nervoso que na próxima vez que fizer sexo, isso aconteça. Temos que quebrar Ou o é o padrão. contrário, né? Você segura por uma hora Ejaculação porque retardada. tá com vergonha ou algo assim, Sim. né? Tem medo que alguém entre, então não ejacula? Isso é um trabalho para lidar com sua ansiedade. Você trabalha em... O que é isso? É medicação? O que está acontecendo? Mas se ejacular, voltando ao assunto, rápida demais, tire a atenção de si, dê para sua parceira. É. Tenho certeza que, se estiver com uma mulher, ela iria adorar que você fizesse Concentre-se oral nela, nela. né? Pois é. Mas quando tiramos de nós e podemos nos entregar, você pensa, eu posso ir de novo. É. Qual o maior desafio que você enfrentou nos últimos 15 anos em termos sexuais que teve que superar? Para mim, o que eu Pra você, a fiz... coisa que você teve que superar, que teve mais dificuldade Ai, sexualmente. Deus. Eu tinha dificuldade com tudo. Não, nem tudo. Eu era tipo, ok, vou contar. Quanto tempo temos, Lewis? Minha pesquisa é a minha experiência. A pesquisa é a experiência, Eu digo isso. né? Acredito que seja. Você começou esse podcast para aprender com as pessoas, né? Eu descobri... Claro, é. Claro que sim. Eu descobri que eu não estava muito satisfeita com o sexo. Era muito confuso. Eu pensava, todo mundo tá sempre dizendo que se fizer sexo vai ser incrível. Achava que todo mundo estava tendo orgasmo e eu não. Quando comecei o podcast, eu não era especialista em sexo, só estava curiosa. Convidei pessoas, entrevistei sobre sua vida sexual. Acabei descobrindo que a maioria das mulheres não atingiu o orgasmo na penetração e tudo isso. O que eu aprendi é que eu tenho orgasmos múltiplos. Eu poderia ter tantos orgasmos. E antes você não tinha? Eu tinha um. Ah, certo. Agora Sim, tem vários, eu nunca tive né? com um parceiro. Agora, eu ainda... Então... Nunca teve com alguém? Não, desculpa, não fui muito clara. Talvez apenas algumas vezes, mas na penetração, digamos que não foi tão fácil. Mas Certo. agora sei exatamente o que preciso fazer e como comunicar. Acho que eu consegui. O que aprendi é que estou melhor em tudo em me comunicar. Com as pessoas, eu costumava pensar que o sexo era só para agradar aos homens. Achava que se tratava do prazer do meu parceiro e que se ele estivesse satisfeito, não importava se eu estava satisfeita. Aprendi tudo sobre meu corpo. Tudo que eu digo às pessoas para fazer, eu mesma já experimentei e consegui fazer. Estou apenas sendo mais comunicativa, mais aberta, experimentando mais. Eu não vou estragar o seu momento, ninguém vai estragar. Isso é o que dizemos muito no sexo. Se eu disser, eu gosto disso, e meu parceiro disser, eu quero ser amarrado, eu não vou dizer que nojo. Tudo bem, me conta mais sobre isso. Porque, sabe, já temos tanta vergonha e talvez trauma ao fazer sexo que precisamos ser só parceiros solidários e amorosos. Acho que recebo e entrego muito melhor agora. Eu entendo. Ninguém conhece a anatomia. Ninguém nos ensina sobre isso, então... Precisa adivinhar e descobrir ao longo Pois do caminho, né? a educação sexual nos Estados Unidos, só 17 estados exigem que seja ensinada. Se é que a ensinam. Eu acho que eu vi um vídeo quando eu tava no ensino médio ou algo assim e foi só isso. Deve ter sido horrível. Não engravide ninguém, não pegue DST, tenha uma vida usa boa. camisinha. É isso. Era isso, né? Ok, descubra o que fazer. Mas se ensinassem sobre prazer, consentimento, Uau. Seria incrível. divisor de águas. Como uma mulher para as mulheres que talvez tenham dificuldade de ter um orgasmo, como elas podem ter múltiplos se estão pensando, nunca vai acontecer comigo, nunca aconteceu com você, mas como é que você aprende qual é o processo psicológico para isso? Tudo. É O sexo é físico. sobre tudo, sempre psicológico, emocional, ambiente, hormônios. Que época do mês estamos? Essa é outra coisa que não fazemos. Eu falo muito sobre isso, quer dizer, já fiz, como sabe, milhares e milhares de podcasts sobre isso, mas é tipo, orgasmos múltiplos para mulheres. A boa notícia é que as mulheres têm o clitóris, certo? O clitóris tem 8.000 terminações nervosas, Oh, 2 meu vezes Deus. mais do que um pênis. Ok? Pensa nisso por um minuto. A única razão da sua existência é o prazer? Não, Sim, não existe por nenhum outro motivo. nenhum outro. Só pro prazer. Só pra isso. Bem, talvez com a evolução pra fazermos sexo, ter prazer, orgasmos. Mas o clitóris também não é apenas um pequeno botão na abertura da vagina. Na verdade, ele tem pernas, chamadas de cruras, que se estendem internamente por trás. Ficam mais ou menos onde estão os lábios.
mas atrás dos lábios, internamente. Para uma mulher ter um orgasmo, normalmente é algo externo. Vai usar os dedos, um brinquedo, ou o parceiro vai fazer algo com ela, um sexo oral. Essa é uma ótima maneira de ter um primeiro orgasmo. Nosso período refratário é muito mais rápido do que os dos homens. O período refratário significa o tempo que você leva para se excitar de novo. Para muitos homens, ejaculam e pensam, Ficam acabei. cansados, Fim. A energia acabou. Exato. Amanhã, 24 horas, talvez no sábado, para as mulheres. Só de saber disso, eu adoro isso porque adoro dar permissão às mulheres e nada... De novo, cada pessoa é diferente. Mas o que descobri é que é possível. Então, talvez você tenha um orgasmo, seja consigo mesmo ou com o parceiro. E depois, continue a respirar. Para algumas mulheres, após o orgasmo externo ou clitoriano, elas começam a ficar... As terminações nervosas dentro do clitóris ficam mais inchadas, ficam com sangue. Seus lábios clitóris internamente começam a inchar por causa dos tecidos eréteis e tudo começa a inchar e você fica mais excitada. Mas talvez seja difícil continuar, você precisa de um ritmo. Então começa a brincar com mamilos, os lábios e usa lubrificante, usa os dedos, talvez um brinquedo, não há nada vergonhoso em brinquedos. Se pensarmos bem, se você tem 8.000 entradas de nervos, por que não? Todas essas zonas de prazer no nosso corpo, por quê? Não brincar com a temperatura, com o quente, frio, vibração? Talvez trazer um brinquedo, se tocar numa área diferente. Porque quando você acende o fósforo do clitóris, todo o resto fica mais excitado. O sangue flui, você está excitada. Talvez seja uma questão de esfregar os lábios, um brinquedo, colocar um dedo dentro. E então está respirando. Você respira por meio da experiência, ainda não acabou. Falamos sobre padrões. Muitas mulheres pensam, acabei, cansei, vamos jantar. Mas se você der tempo e permissão para ver o que é possível fazer para continuar o jogo... Eu falo com pessoas o tempo todo. Eu diria que todas que trabalharam para mim. Eu tive muitas estagiárias, funcionárias ao longo dos anos Vou ter orgasmos múltiplos. Ah, sim, elas falam. Adivinha o que aconteceu? Eu tive um orgasmo, sim. Quero dizer, é por isso que recebemos 15 quilos de brinquedos sexuais no escritório. Eu falo, seu trabalho é experimentar. Elas vêm e me fazem perguntas e eu quero Explore, veja o que capacitar as pode mulheres. fazer, Não falamos porque, bom, em primeiro lugar, não só deixamos de falar com nossos parceiros sobre isso, mas também não falamos com nossos amigos. Sério, não falam sobre isso umas Quase com as nada. outras? Geralmente é fiz sexo, eu não fiz, mas agora acho que tá mudando. Espero que esteja mudando e que mais mulheres falem sobre masturbação. Em American Pie, esses filmes que fazem sucesso, os homens se masturbam. É como se fosse uma coisa que fazem, mas as mulheres são certinhas, não fazem? Ou crescemos numa religião e era vergonhoso? Não deve se masturbar? Mas a masturbação é a chave para descobrir o que é bom para o seu corpo. Seja por meio da atenção plena, por meio da tentativa e desistência, não me importo. A masturbação é importante. Seja com você em um relacionamento ou fora dele. Foi isso que aprendi em 15 anos. Eu me masturbava, mas não fazia o processo da descoberta. Agora entendo, eu sei. Todos estamos andando por esses corpos incríveis com tantas possibilidades e só arranhamos a superfície. Nem sequer sabemos o que é E por que você acha possível. que Ninguém algumas diz. religiões ou pais transformam a masturbação em algo ruim para as crianças e pessoas? Bom, na religião, acho que é porque o controle sobre o corpo e a energia das mulheres deve ser apenas para a procriação. Isso remonta ao passado. Acho que muito sobre sexo e religião está ligado. E você saberia mais do que eu, porque eu sei que você cresceu em... Quer dizer, não sei qual, mas... Enfim, eu sei que é sobre controle. Dizer que só se pode fazer sexo se você for ter mais filhos que beneficiem a igreja ou que o sexo é pecaminoso e errado, acho que se voltarmos a Adão e Eva, Eva era uma tentadora. Ela os fez morder a maçã, isso é culpa dela, né? Certo. Sinto que muito disso é atrelado ao fato de envergonharmos as mulheres, os corpos, toda a deusa. Há muitos motivos para isso. Mas posso falar sobre os pais? Não precisamos entrar em religião. O que posso dizer sobre os pais é que é porque eles também não sabem. Não entendem, né? Tem medo disso. Sim, acham que é errado ou... Ai, meu Deus, meus filhos, quando tento falar com meu filho de 15 anos, eles só dizem, ai, mãe, não quero ouvir. Mas isso se deve ao fato de não fazermos isso, nunca falamos disso. Mas existem países na Holanda, não muitos, onde eles
Começam a ensinar consentimento e educação sexual quando as crianças têm 5 anos. Não dizem para saírem fazer sexo, isso é o que deve fazer. É mais sobre seu corpo, consentimento do seu templo, as partes do corpo, até a 3ª série. Se começar a sentir algo por alguém do sexo oposto, falam. Normalizam, sobre né? orgasmo, normalizam. Não é Não algo fazemos assustador, isso. pois é. Nós o tornamos assustador. Os pais de crianças também não entendem, mas tive muitas descobertas incríveis. Muitos dos meus ouvintes dizem, finalmente consegui, conversei com minha filha, falei com meu filho, foi estranho. Não há problema em um pai dizer, olha, meus pais não falaram comigo sobre isso. Essa conversa é desconfortável para mim também. Ainda estou descobrindo e aprendendo, mas quero falar com você. É assim que seu corpo funciona? Quer ouvir esse podcast, ler esse livro juntos? Vamos aprender juntos, não é vergonhoso? Estamos preparando as crianças... Não as estamos preparando para o contexto sexual, sabe? Contexto sexual. Pois é. O que você gostaria que homens entendessem mais sobre suas parceiras femininas? E o que você gostaria que as mulheres entendessem mais sobre seus parceiros homens, né? Que É uma boa pergunta. ajudassem, que eles se entendessem melhor, fossem mais empáticos e amorosos. É uma pergunta muito boa. Certo, uma coisa. Acho que os homens, quero dizer aos homens, que ela vem em primeiro lugar. Há 2 coisas que me vieram à cabeça, vou dizer. Ok, ela vem em primeiro lugar. Literalmente. Tem um livro maravilhoso escrito pelo Dr. Ian Kenner, acho que acabou de completar 20 anos. Se chama As Mulheres Primeiro. Porque os homens vão chegar ao orgasmo. Então E termina. ponto. É. Vamos pensar da seguinte forma: as mulheres são panelas de pressão e os homens frigideiras. Você fica excitado. Tá pronto para começar. As mulheres têm um desejo mais responsivo, precisamos ser tocadas, nos aquecer, preliminares. As preliminares não são só uma sugestão. Na verdade, são um requisito para muitas mulheres. Somos todos diferentes, mas queremos, seja com palavras, uma massagem ou um banho. Precisamos de tempo para começar. Eu diria que descobri. Ela vem em primeiro lugar porque ela vai voltar para você. Quanto mais você entender o corpo E dela, quanto ela mais voltará. você- Não vai ficar pois tipo, é. não vou agradar você. Acho que só a maneira como você olha, é aqui que posso dizer que somos muito diferentes. A maneira como ficamos excitados é diferente para homens e mulheres. Eu diria que a única coisa que quero que você saiba é que você precisa se Nela concentrar. Sim, quero dizer, é o que você precisa Torna as coisas entender. melhores, Se né? concentre nela primeiro e depois descubra o que a excita e fale sobre isso. E Pronto. para as mulheres? Acho que, no caso das mulheres, o que os homens O que é que precisam os das homens querem? mulheres. Precisam mais das mulheres que você ouviu que eles estão dizendo e que eles não estão recebendo. Acho que os homens precisam de mais atenção. Eles querem que você... De novo, relacionamentos Sim. heterossexuais querem saber que você está interessada no sexo, que dê a iniciativa, que você lidere às vezes, e querem que você seja... Acho que eu tô pensando nos homens que vêm até mim. Geralmente é sobre o pênis deles, preocupados com o tamanho do pênis, momentos, e eles são tão preocupados com o pênis. São inseguros em relação a Sim. isso? Sério? E sim, eu tô te falando, as mulheres não... Lembra o que eu te disse? Não se trata do seu pênis. Se você é um bom parceiro e faz todas essas coisas, não se trata disso. Acho que o que os homens precisam é saber que sua parceira tá interessada no sexo, que ela não está fazendo só para acabar logo com o assunto, que ela tá entusiasmada, que se importa e se preocupa com o prazer dele. Que, às vezes, talvez ela inicie ou tenha ideias sobre o assunto. O que você acha? Tenho que pensar. É uma ótima pergunta. Na maioria das vezes, se trata dos homens preocupados consigo, mas eles precisam da atenção das mulheres em termos de entusiasmo, Eu acho que sim. participação. Tô tentando pensar, né? Quer dizer, eu acho que eu tô muito bem no meu relacionamento agora. Eu tô tentando pensar em relações anteriores que talvez não estivessem funcionando assim. Também não tô casado depois de muitos anos de relação. Não tenho certeza de como vai ser daqui a 10 anos, depois de filhos, ou seja, quais sejam as necessidades, né? Que mudam Mas é muito. por isso que quero que as pessoas se adiantem, porque falar sobre sexo é como falar sobre onde vamos passar as férias de verão, como vamos criar nossos filhos, qual a religião, nossos valores. O sexo se torna parte disso, não é estranho. É só, querida, é mesmo, não fazemos há um tempo. Se torna parte de tudo. Quando você não sente que está se cuidando bem e pensa, preciso melhorar, comer mais verduras.
Acho que poderíamos nos antecipar se abordássemos o assunto, não precisamos esperar até que haja uma crise. Existe algo que não devemos dizer para alguém nas primeiras semanas de namoro? Ou existe alguma coisa que a gente não deve falar sobre sexo? Ou desde a primeira noite a gente tem que dizer, olha, essa é minha fantasia sexual, você tá dentro ou fora? Depende do parceiro. Acho que às vezes... Ok, no ponto em que estamos hoje, 2020, acho que, como estou dizendo, a maioria das pessoas nunca falou sobre sexo. E provavelmente tem algum julgamento em relação a isso e vergonha, é difícil ou trauma. Se você acabou de conhecer alguém, tá no primeiro encontro e diz, eu quero deixar claro que essa é a minha fantasia e gosto muito de bondage. O que acha disso? Isso pode acontecer de duas maneiras. Pode ser ótimo, porque se você tiver com alguém que se apavora e sai correndo pela É porta, bom. ela tá te poupando muito tempo. Muito Se tempo. você falou sobre isso, provavelmente é porque é algo que você precisa. Mas acho que, de tudo, algumas pessoas compartilham demais, fazem demais. Acho que não é um problema dar passos de bebê. Não tem problema dizer, você é alguém que... Você sente prazer? Gosta de sexo? Eu não sei se você lidera. Só não acho que no primeiro dia eu deva falar sobre meus traumas, infância, vamos ao que interessa. Não. Entende? Nós queremos tudo, mas você precisa conhecer a pessoa. É. Não sei o que não dizer, mas acho que na maioria das vezes nem sequer falamos sobre isso. Esse é o problema, nós... Não sei... O que não se deve dizer? Odeio contar coisas para as pessoas. Eu não sei. Acho Você que tem que devemos sentir o ser clima, né? honestos. Tem que sentir Sentir? isso. É. Mas não espere muito. Acho que logo após o sexo, esse é o momento de falar sobre isso. Como foi? O que você achou? Do que gostou mais, No do que não sexo, gostou. você estava quase tendo um orgasmo. Mas me diga o que é bom pra você. Você disse quando eu estava conseguindo, não no quarto. Isso na manhã, no café da manhã. Não logo em seguida, Como né? foi pra você? Achei tão gostoso quando você fez tal coisa. Gostei muito. Você gostou? Quero dizer, só... Mas não na cama, 5 minutos Não, eu depois, né? prefiro- Alguém pode estar chateado, triste. Eu acho que sim, pois é. acho que sim. Talvez. Eu sei que sim, mas depende. Se estiver num lugar seguro, a longo prazo, vocês decidem. Eu tô falando o que veio funcionar ao longo desses anos. Você é um podcast incrível chamado Sex with Emily, que fala sobre muitas dessas coisas e tem muitas perguntas excelentes que ouvintes ligam. Você tem aula Masterclass, sim. que acabaram de ser lançadas. Vocês Sim, temos um precisam dar curso uma para olhada. casais que será lançado em fevereiro. Como se chama? Eu ainda não sei, mas vai ser sobre todos esses iniciadores de conversas para casais. São exercícios para casais, diversas formas. Vai ter muitas das coisas que estou falando para acender a faísca. Primeiro, descobrir seus bloqueios. Quais são as 3 áreas em que vocês não estão se comunicando? Vamos limpar. Depois eu oriento sobre como se comunicar sobre sexo. Tem todas essas etapas diferentes. Meu melhor material tá lá, tô muito animada. Mas bem ainda não legal. tem título. É, sim, É legal. mas também no meu site temos um monte de material para downloads, guias, questionários, são ótimos. Coisas assim, né? Sim. E muita coisa gratuita no seu site, sexwithemily.com, podcast Sex with Emily Masterclass. Como se chama o Masterclass? Chama Emily Morse Teach Sex and Communication. Legal. Tem um podcast na SiriusXM de 5 minutos por Legal. semana separada. Você é uma máquina, Sou tá como uma fazendo de máquina, tudo, né? das 5 às 7 da noite, de segunda a sexta, ao vivo. É só ligar e assistir para saber sobre sexo. Quero dizer, sobre qualquer Na coisa. Sirius, né? Um podcast diferente. Né? Separado. Uau. Estou ocupada. Livros Pode e ser tudo, que né? tudo seja diferente quando acontecer. Pois Quer é. dizer, não sei. Estamos negociando. Meu contrato tá acabando, tô... Tentando descobrir. Mas tem muita coisa legal no seu site, vocês podem ter acesso a ele. Tem algumas perguntas finais pra você. Ok. As pessoas também podem enviar e-mails com perguntas e comentários. Eles podem participar do seu podcast fazendo perguntas em Sim, algum podem lugar. ligar. Só ligar, É só né? ligar para o podcast da Sirius. Basta ligar ou enviar um e-mail. Eles ligam para Sirius e podemos ouvir. Às vezes colocamos no podcast, acessem meu site e vão ver como fazer isso. Mas eles podem ligar ou enviar um e-mail para as redes sociais. Recebo centenas de perguntas por Legal, dia, em muito todos bom. os lugares. Legal. E Divertido. o que você gostaria meu trabalho. que as pessoas te perguntassem mais e não perguntam? Sobre sexo? Aham. Boa pergunta. O que será? Qual é a coisa que as pessoas deviam estar perguntando mais e Ótima não estão? maneira de dizer. Acho que as pessoas deveriam me perguntar sobre... Eu gostaria que as pessoas fossem mais curiosas. Às vezes só me ligam, colocam a culpa nos parceiros e eu gostaria que as pessoas fossem mais curiosas sobre... Que elas olhassem no espelho primeiro. Que tivessem mais curiosidade sobre si. Não estivessem tentando consertar os outros, Ele mas não procurando... faz isso, ela não faz isso, eles não fazem isso. Sim, Dá uma olhada no espelho, né? exato.
Seria bom começar aí. Eu gostaria que as legal. pessoas pensassem mais no seu próprio prazer. Se todos nós entendêssemos nossos corpos, seríamos melhores parceiros. Legal. Essa pergunta se chama As Três Verdades. No final, eu faço essa pergunta a todo mundo, é uma pergunta hipotética, então imagine que é o seu último dia na Terra, daqui a muitos anos. Você pôde viver o quanto você quis, mas em algum momento você vai ter que apagar as luzes e vai para um outro lugar. Você realizou o que queria realizar, transformou sexualmente milhões de vidas, de relações, você escreveu livros, fez podcasts e tudo mais, e tudo aconteceu. Mas, por alguma razão, você tem que levar todo o seu conteúdo contigo, suas palavras escritas, áudios, vídeos, tudo vai para um outro lugar e ninguém tem acesso a nenhuma dessas informações mais. Nenhuma delas, elas se foram hipoteticamente, certo? Ok? Mas você pode deixar para trás 3 coisas que são verdades, com base no que você aprendeu na vida, 3 aprendizados que você quer deixar para o mundo, com base no que você experienciou. O que você diria serem suas 3 verdades para você? Sobre meu trabalho, as 3 coisas são... Não, sobre sua vida. 3 coisas que você aprendeu. só na vida. É, 3 lições que você aprendeu que gostaria de deixar para trás. Isso é difícil. Onde quer que você vá, você está lá. Você quer coisas assim? Isso não é meu. Espera, está dizendo que é sobre Não, mim? qualquer coisa que você Eu tenha acho aprendido. que é isso, você pega um mapa geográfico e se move em torno dessas lições de vida, onde quer que esteja. Somos iguais. Descubra suas próprias coisas onde quer que esteja. A atenção plena funciona, a meditação. Não fique brincando, só faça. Para mim, isso é um divisor de águas. Tanto que sua mente o controlará se você não aprender a entender sua mente. Então, Isso é verdade. Importante, certo? Número 3. eu só diria que eles deveriam priorizar o prazer. Na verdade, o prazer é seu por direito. E todos merecemos ter prazer. Priorizamos muitas outras coisas, trabalho, família, casa, geralmente nos colocamos em último. Essa é boa, nunca tinha ouvido essa. Priorize seu prazer. É minha missão. Priorize... Sério? É, Isso é legal. prazer, priorize seu prazer. Sou totalmente a favor do prazer porque, não, especialmente agora, precisamos de mais prazer. Bem, vou chegar a isso quando terminar isso e então merecer sexo ou então mereça... Pode ser prazer, não importa como veja. Mas eu diria que priorize seu prazer. Ele é importante. Se não tivermos isso, só pensamos, trabalhamos e morremos. Só mortos. Deveria ser a primeira. Deve ser a primeira. Você se sente bem quando tem mais prazer na vida, seja ele qual for? É. O que isso significa pra você? Sabe? Eu penso em alegria no geral também, né? Ter uma vida alegre é um grande prazer pra mim. Não só sexual, mas também é bom, Sim, né? eu não tô falando de... Porque você disse que não era só sobre sexo, pois né? é. Eu poderia dar minhas 3 verdades sobre sexo, mas acho que já fiz isso. Foi uma boa resposta. Minha última pergunta pra você, Emily, antes de fazer ela, eu quero te agradecer pela sua missão que você está cumprindo. Eu acho que muita gente está sofrendo de Elas estão. falta de educação sexual, de entendimento sexual, de vergonha, de mal-entendidos, de mágoa e dor em relação a sexo. Muito. E o fato de você dedicar a sua vida a isso por 15 anos, toda semana, e trazer conteúdo para homens e mulheres e seres humanos para poder ajudá-los a resolver esse problema é um presente enorme. Então, embora não seja algo que a gente fale muito aqui no podcast, eu achei que é necessário trazer você aqui, realmente vai ajudar muita gente. Eu acho que mesmo que se ajude uma pessoa, vale a pena, desde que ela supere sua vergonha ou sua dor e aumente o seu entendimento. Eu sei que tem uma música famosa chamada Cura Sexual, mas é importante para as pessoas que foram trancadas nesse porão da vergonha sexual, né, para ficar mais confortável com isso. Então, muito obrigado por comunicar Né? isso, Não foi tão ruim. por treinar e fazer materiais gratuitos e podcasts para que todo mundo possa entender que aprender sobre sexo é muito importante. Eu acho que você está fazendo isso e eu fico muito grato por isso. Obrigada, muito obrigado de Lewis. verdade. Obrigada Imagina. por me receber. Eu Legal. tô muito orgulhosa de todos vocês e do trabalho que estão fazendo. As pessoas adoram vocês e inspiram muitas vidas, fazem a mesma coisa em relação a tudo. Adoro a maneira como você entrevista. É muito agradável de ouvir sempre. Você é paciente, é bom nisso. Eu Você é bom. agradeço. Posso Muito dizer obrigado. só mais uma coisa? Claro, eu também Você tenho uma tava pergunta para você falando ainda. sobre... Espero que ajude alguém. Vou dizer que acho que, como não olhamos para essa parte, acredito que quando nos curamos sexualmente, seja qual for o aspecto,
curaremos tantas outras partes da nossa vida. Às vezes pensamos que há outras coisas erradas, mas estamos nos apegando. Quando entrarmos no assunto, e é por isso que a Masterclass é ótima para isso, ou meu site, ou podcast, você perceberá que esse era o problema o tempo todo. Mas como ninguém está apontando, pensam, deveria mudar minha ideia, deveria isso. E quanto a qual a sua relação consigo, seu corpo, sua imagem, quando você curar isso, você vai ter mais prazer. Isso é bom. Sim. Última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Ai, minha definição de grandeza é ser gentil, trabalhar duro e manter nossas crenças. Se cerque de pessoas boas, comunique sua missão, dê o mesmo que você recebe. Na verdade, dê mais do que recebe, essa é importante, seja uma boa pessoa. É isso aí. Emily Morse, muito obrigado. Obrigada muito por me receber. Eu agradeço. É bom estar aqui. Quero Se você está está buscando uma vida mais abundante, e você vai não me deixe de ajudar a ver fazer esse isso. vídeo Essa é a bem história aqui. da identidade E do também tem um casamento. PDF E isso sobe gratuito, a os 3 escada segredos para Maslow. desbloquear o poder da sua Agora, mente. Ele se vai eu ajudar fizer a você a pergunta mudar de a sua maneira vida. diferente, eu Baixe aqui. realmente queria escrever esse mesmo artigo.